Sou a Carol Brasileiro e no vídeo de hoje vamos falar sobre pega do bebê, como intervir, como orientar, né, tanto as mães quanto como vou passar estratégia também para os profissionais, certo? Então, como é que a gente deve orientar a mãe? Como é que a gente vai fazer quando a gente estiver atendendo esse binômio, né? Hoje eu vou passar tudo que você precisa saber sobre isso, tá? Às vezes esse manejo de pega do bebê é um pouco complicado porque isso é uma variável, né, entre cada dupla, porque existe vários tipos de bebês, existe várias anatomias, né? Se a gente pensar na anatomia oral da criança, a gente tem bastante variabilidade. Imagina a anatomia do bebê como um todo, né? Bebês maiores, bebês menores, mamas maiores, menores, mamas com mamilos de diferentes tamanhos, né, e formatos. Então a gente precisa pensar sobre isso e discutir sobre isso também quando a gente pensa sobre pega do bebê. Tá certo? E a primeira coisa, então, que eu gostaria de começar a falar com vocês é sobre a pega, né? Existe pega perfeita, né? Existe realmente isso de existir uma pega que é ideal? O que a literatura traz sobre isso, tá? E sim, existe a pega perfeita para aquele binômio, tá? A gente precisa entender como é que aquele binômio vai funcionar, mas existe sim um padrão de pega que é preconizado e que precisa ser orientado adequadamente, né? Que a gente precisa passar essa informação para aquela mãe. Obviamente, fazendo as adaptações necessárias para aquela criança, para aquela mãe naquele determinado momento, tá? Vocês vão entender melhor do que eu quero falar ao decorrer aqui do nosso vídeo, tá? Mas vamos lá. Por que eu digo isso, né? Que existe uma pega perfeita para aquele binômio? Porque a gente vai ter essa variabilidade que eu já falei. A gente vai ter bebês de diferentes tamanhos, né? De diferentes idades, com diferentes comorbidades ou sem comorbidades. A gente vai ter mães com históricos de mamas diferentes, com mamas de formatos diferentes, né? Mamilos diferentes. Então a gente precisa levar tudo isso em consideração na hora da gente orientar essa mãe a fazer. Não adianta nada eu dizer para essa mãe fazer uma pega exatamente como está ali no livro, se ela não tem aquela mesma mama daquele livro, para ela é um pouco mais dificultoso posicionar esse bebê e ajudar ele a fazer aquela pega, tá? Mas sim, a gente precisa pensar também nos casos especiais, por exemplo, como os de fendas palatinas, por exemplo, né? A gente vai ter um tipo de pega na fenda palatina, né? Claro que o preconizado é a pega simétrica, eu vou falar mais sobre ela, mas a gente precisa pensar sobre os casos especiais também, tá? E existe esse modelo, então, para otimizar, facilitar a pega do bebê. Então, qual é o modelo, né? A gente pensa sempre que a criança ela deve estar bem posicionada para ela fazer uma pega correta, tá? Então, é sempre barriga com barriga. Se a gente está pensando em uma primeira pega dessa criança, né? Não é um aleitamento materno já estabelecido. Até porque se a gente pensa em aleitamento materno que já está estabelecido, essa criança pode amamentar até de cabeça para baixo, tá? Mas a gente pensa sobre organizar a pega dessa criança num primeiro momento, então vamos pensar em organizar a criança como um todo, né? Organizar ela globalmente no colo da mãe. Então, qual é o posicionamento que fica mais confortável, né? Geralmente existe essa orientação, tem que ser barriga com barriga, a cabecinha da criança tem que estar voltada para o seio da mãe, né? Não pode haver hiperextensão de cervical, nada da criança estar com o corpo para um lado e a cabeça para o outro, não, tem que estar o bloquinho todo direcionado para o peito da mãe, certo? E aí a gente vai conseguir, a partir do reflexo de busca, né? Eu vou falar exatamente como é a pega assimétrica, mas trazendo uma visão geral. Essa criança precisa abocanhar o mamilo da mãe, ela precisa estar com o queixo encostado na boca, na mama da mãe, certo? Narinas livres para que ela consiga fazer então esse movimento de excursão de mandíbula para conseguir extrair o leite materno. Esse é o raciocínio inicial que a gente precisa ter quando a gente fala sobre pega do bebê, tá? E aí eu preciso dizer para vocês que existem alguns mitos relacionados à pega da criança, né? Existem vários mitos relacionados à amamentação. Mas sobre a pega, a gente tem alguns específicos que eu preciso falar também, se a gente vai pensar em pega, tá? Primeira coisa é dizer que a criança precisa abocanhar a areola toda, né? Isso é um mito. Por que é um mito? Porque coitada da criança, né? Se a gente pensa em variabilidade de mama, de mamilo, de areolas, a gente tem areolas que são muito grandes, né? E geralmente a boca dos bebês é uma boquinha pequenininha que não vai conseguir abocanhar toda a areola da mãe, né? A gente tem aqueles casos que a mama é bem grande mesmo, ou uma mama um pouco mais flácida, a criança não consegue abocanhar toda a mama da mãe ali, né? E o tecido epitelial. Nem por isso a pega vai estar incorreta, tá? E se a gente vai pensar sobre pega assimétrica, a criança ela precisa pegar
o máximo de areola possível, mas ela vai abocanhar mais o terço inferior, então vai ficar alguma partezinha ali dessa areola livre, digamos assim, né, fora da boca da criança, certo? Então, isso é um mito. Mas o mito é que tem que fazer a boca de peixinho, né? A gente já deve ter ouvido isso. Se você gosta de amamentação e se você estuda sobre amamentação, já deve ter lido ou ouvido alguém falar isso por aí, né? De que as crianças precisam fazer a boca de peixinho. Se estiver com a boca de peixinho, tá com a pega correta. E não é bem por aí, tá, gente? Primeiro, porque não necessariamente o lábio inferior ele vai influenciar, o lábio superior, desculpa, ele vai influenciar nessa pega, certo? Muitas crianças têm os lábios bem curtinhos e nem todas as crianças conseguem everter o lábio superior. Nem por isso a pega vai estar incorreta, tá? Em alguns casos a gente não vai conseguir perceber tanta eversão de lábio, certo? Então isso pode variar de criança para criança e não é isso que vai dizer que a pega está correta. É importante a eversão de lábio inferior? Tá? Porque isso vai mostrar pra gente que essa criança tá conseguindo abrir um pouco mais essa boca, tá conseguindo abocanhar um pouco mais de areola para poder extrair. Principalmente se a gente pensar aqui na mama, na composição da mama, certo? Os lóbulos das mamas, né, que vão ali estar cheio de leite materno, eles estão mais posicionados nesse terço inferior. Então, se a criança consegue fazer essa expressão aqui, né, ela consegue pegar, encaixar a sua boquinha aqui. Vamos pensar que a minha mão é a boca da criança. Ela consegue encaixar aqui e fazer esse movimento. O lábio evertido vai favorecer isso. Já o lábio de cima, ele também participa dessa movimentação, mas ele não é tão ativo quanto o lábio inferior, certo? E se eu tenho lóbulos que estão mais posicionados um pouco mais abaixo do que, não necessariamente no meio, né? A gente pensar em lóbulos de amamentação, o que são? São, aqui a gente tem o mamilo, a areola, os ductos, né? Que são os canais que vão levar o leite até o mamilo e a areola. E a gente vai ter os lóbulos, que são várias glândulas mamárias mesmo, que vão estar cheias de leite ali no momento que a criança vai amamentar. Essas glândulas, é uma ramificação bem grande, né, que se desenvolve aí durante o período da gestação, e ela não fica posicionada, esse ramo não fica posicionado necessariamente no meio da mama, ele fica um pouquinho mais abaixo. Então, por isso também a importância da pega assimétrica, né, de abocanhar um pouco mais abaixo do seio, deixando um pouquinho livre, né, um terço superior aí dessa areola. Talvez essa criança não consiga abocanhar, tá? Eu tô falando assim de mamas um pouco maiores, que tem areolas maiores. Vão ter casos sim que a criança vai conseguir abocanhar a areola toda dessa mãe, mas o ideal é que a pega seja assimétrica, tá? Que essa criança pegue os terços mais inferiores da mama, ok? Então, assim, a gente já viu 2 mitos aqui, né? Boca de peixe não é parâmetro, certo? E não necessariamente a criança precisa abocanhar a areola toda. Além disso, a gente tem alguns outros mitos, né? Por exemplo, quem tem mamilo plano invertido não pode amamentar ou precisa de intermediário de silicone. Isso é um mitão, gente. A gente não pode nem pensar sobre isso, assim, do ponto de vista de acreditar nessa informação, tá? Primeiro porque o intermediário de silicone, ele é um bico artificial, tá? E ele pode, em muitos casos, causar a confusão de bicos. E causa, na maioria das vezes causa, né? As mamães, elas podem falar isso muito melhor, porque introduz intermediário de silicone por alguma questão, às vezes por mamilos planos invertidos, e aí na hora de remover esse intermediário é um sacrifício, né? Assim como acontece na confusão de bicos, né? Na hora de remover essa chupeta, de remover a mamadeira, é mais complicado, certo? Então não necessariamente, tá? Quem tem mamilo plano invertido pode amamentar, tá? E deve amamentar. E a gente tem existem casos e casos, e isso precisa ser avaliado por um consultor de amamentação, por um fonoaudiólogo, né, especializado, que vai conseguir avaliar esse binômio e dar estratégias anteriores, previamente, ao intermediário de silicone. Existem situações que o intermediário pode facilitar. Eu penso no intermediário de silicone quando eu penso em mamas fissuradas, né? Mamas que precisam realmente ali de um tempo para elas darem uma cicatrizadas, mamas fissuradas que a mãe sente dor, tá?
em que a mãe está sentindo muita dor ao toque, né, ao estímulo tátil. Então, isso, o intermediário talvez facilite a manutenção do aleitamento materno, pensando num todo, tá, gente? Pensando aí nos benefícios de se manter o aleitamento materno para essa criança. Porém, eu consigo estabelecer a amamentação e seio materno, né, de mamilos invertidos ou planos, com outras estratégias, como a gente pode fazer uma pinça, né? A gente pode otimizar a abertura de boca dessa criança para ela abocanhar bem essa mama, tá? Então, se eu tenho um mamilo que é mais plano, como por exemplo nesse modelo aqui, eu posso ensinar essa mãe a fazer massagem nessa mama, tá? Fazer as massagens, eu já ensinei em outros vídeos aqui a gente como que faz a massagem, ordenhar previamente, né? Para deixar essa areola o mais flexível possível. Essa é a estratégia, deixar a areola o mais flexível possível para que a gente consiga, fazer uma pinça para que essa criança abocanhe, tá? Já que a gente não tem aí a propriocepção do mamilo, porque ele pode estar invertido, plano, pode não existir, aqui tá tudo lisinho, a gente dá a propriocepção da areola, porque o que é mais importante? A criança abocanhar a areola, certo? Ela precisa abocanhar o complexo mamilo areolar, não só o mamilo. Se a criança abocanha só o mamilo, a pega tá incorreta. Ela precisa abocanhar o complexo, né? E aí a gente pode fazer uma pinça, estimular o reflexo de busca, tá? Então, fazer o máximo com o próprio seio materno, né? Colocar a criança, tocar ali em comissura labial da criança para que ela busque o mamilo, abra a boca, né? E faça essa abertura oral para que abocanhe. No momento que ela buscar e abocanhar, ela vai conseguir estabelecer a amamentação, mesmo que não haja um mamilo ali, tá? Na maioria dos casos a gente consegue fazer dessa forma, certo? Por isso que eu digo que é caso a caso e cada caso a gente precisa avaliar individualmente. Mas, de modo geral, é assim que acontece, tá? Então, isso é um mito. E mais um mito relacionado à pega que a gente tem é que bebê com língua presa não pega corretamente. Será que isso é verdade? Isso acontece em todos os casos? Quais são as experiências de vocês? Né? Na minha experiência é que eu já vi crianças com anquiloglossia que conseguem realizar a pegada adequadamente, conseguem se manter em aleitamento materno exclusivo sem frenotomia, tá? Então a gente não pode chegar com regra, gente. Essas coisas de tipo assim, quem tem mamilo plano pode amamentar. Que é bebê com língua presa faz pegada correta. Nada disso é regra. Não é regra. Regra não funciona em nada quando a gente pensa em funcionamento de amamentação, certo? Então bebês com anquiloglossia, bebês que apresentam frênulo curto, encurtado, com a inserção mais anteriorizada, eles precisam ser avaliados por um fonoaudiólogo, fazer o teste da linguinha, eles precisam ser avaliados enquanto a função, para saber se aquilo realmente está interferindo na amamentação. E aí, a conduta a partir disso vai de fonoaudiólogo para fonoaudiólogo, mas o que eu quero dizer aqui, e estou falando sobre pega, é que a criança pode conseguir realizar uma pega correta mesmo com anquiloglossia, tá? Isso são casos muito pontuais, Preciso deixar isso aqui muito claro, porque se a gente tem uma restrição de movimentação de língua, obviamente a gente vai ter uma restrição do ponto de vista de sucção, de extração de leite. Mas nem toda anquiloglossia, né, ou nem todo frênulo curto, ele vai ocasionar restrição de movimento e a restrição de função. É isso que a gente tem que pensar, tá? Nem todo caso vai ser igual ao outro. Então, nem todo caso vai necessitar, ou às vezes pode necessitar de frenotomia se a gente pensa ali no desenvolvimento de linguagem, né, a longo prazo. Mas nem todos os casos vai impactar diretamente na função. Por isso que é importante a gente avaliar a função, certo? Sem função não dá para dar diagnóstico de teste da linguinha. Por isso que o teste da linguinha, ele preconiza também a avaliação da função, né? A avaliação da sucção não nutritiva e da nutritiva também, certo? Então, nada dessas regras, tá? Quando a gente for avaliar a amamentação, a gente precisa ter um olhar muito específico e individualizado para aquela dupla, certo? E aí a gente pode passar por terceiro ponto, né, desse vídeo que eu trouxe para vocês aqui, que eu selecionei para falar, que são os fatores aí que vão influenciar para uma boa pega, certo? Então, eu já comecei falando sobre o posicionamento, e o posicionamento é essencial. A cervical da criança precisa estar direcionada para o seio. Se essa criança está desorganizada globalmente, ela pode ter uma desorganização oral.
Isso é fato, principalmente em crianças pequenininhas, né? A gente tem muita aferência sensorial pela boca e as crianças, elas ainda não conseguem fazer dissociação de membros quando elas são pequenininhas, né? Dissociação de movimentos, elas ainda se movimentam em bloco. Então, a gente precisa organizar esse pequeno bloquinho, a gente não pode colocar a cabeça para um lado, o corpo para o outro, porque ela vai se desorganizar também do ponto de vista motor-oral, certo? Então, sempre organizar a criança, colocar ela voltada para a mãe, independente do posicionamento, tá? Se eu penso em posição de cavalinho, se eu penso em posição vertical, se eu penso em posição lateral, se eu penso em posição tradicional, né, transversal, essa criança precisa estar totalmente voltada para o corpo da mãe, ok? E aí, se a gente pensar aí na posição tradicional, existem algumas coisas que podem favorecer a pega, né? O momento da pega. Quais são elas, né? A gente tem, a maioria das mães utilizam a posição tradicional para amamentar e colocam os seus bebês no seio, né? Geralmente com a cabecinha apoiada no cotovelo. Mas esse posicionamento, para alguns bebês e para algumas mães, dependendo da situação de amamentação daquele binômio, pode não ser favorável. E o ideal é que a cabeça da criança não esteja necessariamente repousada no cotovelo da mãe, mas um pouco anteriormente no seu antebraço, para que ela consiga dar apoio com a sua mão para essa cabeça, certo? Então, ela pode colocar a cabeça da criança um pouquinho mais voltado para o seu antebraço, certo? Ou ela pode também sustentar a cabeça da criança com a mão, que ela sustentaria a criança, o bumbum da criança, né? Ela pode sustentar a criança aqui com o apoio de uma almofada de amamentação, né? Então, eu sustento a cabeça da criança aqui, isso pode favorecer a pega. Sustentando a cabeça da criança aqui, eu deixo essa mão livre para também apoiar o seio, certo? Então, isso vai favorecer, e são algumas estratégias que podem favorecer aí o momento da avaliação desse binômio, ok? Pronto, dito isso, a gente olhando o posicionamento dessa dupla, a gente também precisa pensar, né, sobre as mamas dessa mãe. Tá favorecendo a pega ou não? Né? Por que eu falo tá favorecendo a pega ou não? Porque existem mamas de tudo que é tamanho, né? E eu já vi bebês com boquinhas pequenas e mães com mamas bem grandes, né? Areolas bem grandes e um pouco mais flácidas, né? E aí, como é que a gente faz? Aí a gente existe, né? Já no mercado, mas a gente pode fazer isso de maneira caseira, que são as tipóias de amamentação. O que são isso, né? Uma tipóia, literalmente, em que a mãe pode colocar o seu seio ali, né? Pode colocar a sua mama naquela tipóia e dar uma sustentação maior, né? Funciona como sutiã diário. Mas a gente pode fazer isso com fralda, gente. Amarra uma fraldinha, né? E faz uma tipóia. Como é que é uma tipóia? É uma amarração que sustenta o braço, a gente coloca para sustentar, amarra no pescoço, amarra embaixo da mama, 2 fraldinhas, ó. E já dá uma sustentação para essa mama da mãe, tá? Com isso, ela não vai precisar ficar o tempo todo segurando a mama e a criança vai conseguir ter uma maior estabilidade na hora de realizar a pega, certo? Então, também a gente precisa pensar sobre o posicionamento da mama nesse momento, tá? Além disso, né, a gente tem que pensar sobre motricidade oral. Essa criança tem os reflexos presentes, né? Se eu penso numa pega correta, eu tenho que pensar que essa criança tem que ter reflexo de busca presente, senão vai ser bem complicado eu fazer uma pega correta no momento inicial, tá? É uma criança que está mais alerta, né? Eu vou fazer a avaliação dessa criança, ela está mais sonolenta, então eu preciso de uma criança um pouco mais alerta e com fome, né? Se a gente for fazer reflexo de busca numa criança que já amamentou, que não está com fome, provavelmente a gente vai ter um viés aí na nossa avaliação. E essa criança pode não apresentar o reflexo de busca, tá? Então, ela precisa estar minimamente com fome. E aí, a gente pode estimular essa busca com o mamilo da mãe, em comissura labial da criança, né? E se ela tiver com fome, aquele momento de colocar ela naquela posição já vai estimular ela a buscar o seio. Ela já vai estar fazendo reflexo de busca, né? Pela fome. Então, ela já vai estar procurando, meio chorosa, né? Pode estar irritada. Então, é importante acalentar essa criança. A gente pode utilizar várias técnicas, né? O sling, o charutinho, antes de colocar essa criança no peito, para que ela vá um pouco mais calma e a gente consiga fazer com que ela realize uma pega correta. Além disso, o quê? Os frênodos, né? Questão de motricidade de uma maneira geral. Frênulo lingual, né? Essa criança possui anquiloglossia ou não. A gente precisa pensar em frênulo também, se a gente pensa em parâmetro, porque pode influenciar ou não, mas pode influenciar sim. E além da gente pensar em mamilo, se a gente pensa em uma pega correta, a gente vai pensar em uma pega que vai ser talvez um pouco mais fácil de se efetivar com um mamilo
mais protruso e uma pega que precisa de um pouco mais de atenção se for com um mamilo plano ou um mamilo invertido, certo? E aí, dito isso, a gente pode fazer a nossa pega assimétrica. E o que é a pega assimétrica, que eu tô tanto falando aqui no vídeo? Né? A pega assimétrica é o modelo ideal de pega, né? É a pega que seria ideal, que é abocanhar o terço inferior realmente da mama, né? Então, é essa pega que a criança vai conseguir encostar o queixinho dela na mama, certo? Encostar queixo, narina livre, né? Abocanhar o mamilo e deixar a narina livre para que ela possa respirar. Certo? Esse é o modelo de pega assimétrica, é a pega ideal. É o nosso objetivo terapêutico, tá? E aí, o que a gente vai pensar? Sempre na hora que a mãe for fazer a oferta do seio para a criança, o mamilo da mãe deve estar direcionado para o nariz da criança, para que a criança abocanhe, né? Abra a boca. Se a gente tem um mamilo, né, voltado literalmente para a boca da criança, ela não vai precisar fazer muito esforço para conseguir alcançar. Mas se eu tenho um mamilo que é um pouquinho mais acima, a criança precisa esticar um pouquinho. Isso vai favorecer com que ela abra a boca, né? Com que ela busque. E aí a abertura de boca vai fazer com que ela abocanhe melhor essa mama. E aí ela vai conseguir abocanhar bem melhor e realizar uma pega correta, né? Abocanhar o complexo mamilar-areolar, tá? O queixo encostado na mama, as narinas livres, essa boca bem aberta, pegando o máximo de areola possível, né? E principalmente o terço anterior. A assimetria que a gente fala é isso, abocanhar terço inferior, esses terços inferiores, né? Terço médio inferior da mama, não necessariamente toda a areola, tá? Por isso que é assimétrico. A mama tá um pouquinho, parece estar um pouquinho mais acima, tá? E essa é a pega ideal. Quais são os parâmetros na hora que a gente consegue fazer com que a criança estabeleça essa pega correta? A gente tem que olhar se o lábio inferior está evertido, tá? A criança acabou de abocanhar ali no mamilo da mãe, tá lá, começou a sugar, certo? Mas aí a criança vai estar voltada para o seio da mãe, certo? E finge que aqui é a cabeça da criança. Ela vai estar voltada para o seio da mãe, a gente precisa olhar como é que tá, certo? A gente precisa pedir para a mãe, se a mama for um pouco mais flácida, né? A boca da criança pode estar ali no seio bem, o coxinho bem encostado, a gente não vai conseguir ver essa boquinha, então a gente puxa, né? Pede pra mãe afastar um pouquinho o seio, né? Faz assim com o dedinho, afasta um pouquinho o seio pra gente conseguir perceber como é que tá o lábio da criança, tá? Minimamente evertido, tá, gente? Porque a gente vai ter crianças e crianças. Tem crianças que têm um lábio tão pequenininho, miudinho, que a gente não consegue necessariamente ver uma eversão. E isso não significa que a pega não está correta, certo? O que também vai fazer a gente entender uma pega correta, né? É uma mamada que não traz dor, não deve trazer dor, certo? É uma mamada que vai ser efetiva, a criança vai mamar, né? Dentro de um período que não seja tão longo, passar 2 horas amamentando, isso é um período considerado longo, tá? Mas se essa criança passou ali 30 minutos no peito, né? 20, 30 minutos no peito, adormeceu, né? Ficou um pouco mais sonolenta, adormeceu, chega a largar o peito ou fica ali fazendo sucção não nutritiva, mas percebe que a criança ficou um pouco mais letárgica, né? Um pouco mais lentinha e qualquer coisa ela volta a sugar, mas não está fazendo aquela sucção efetiva. E como que a gente pode ver essa efetividade também? Através da ausculta, a gente consegue auscultar a bochecha, né, auscultar um pouquinho o pescoço e perceber quantas deglutições essa criança está fazendo, quantas sucções. Se ela está fazendo uma sucção, uma deglutição, 2 sucções, uma deglutição, 3 sucções, uma deglutição, o padrão tá bom. Então, essa criança está conseguindo extrair efetivamente leite, certo? E se essa criança mostra sinais de saciedade, é porque está tendo extração efetiva de leite. Então, não necessariamente a gente vai ver ali um lábio evertido, muito evertido, tá? Mas se tem todos esses parâmetros, não tá ferindo o seio da mãe, a criança tá ficando saciada, tá ganhando peso, né? Pensando a longo prazo, provavelmente essa pega tá ok, certo? E aí, esse reflexo de busca, como eu disse, é importante, super importante, né? Para que essa criança consiga abrir a boca. E nos casos em que a criança, em que a mãe tenha mamilo plano invertido, a gente pode estimular para que ela abra mais a boca e consiga abocanhar mais, certo? Então, individualizar os casos é preciso, cada caso é um caso, tá? É necessário que a gente possa entender o funcionamento de cada dupla. Então, em alguns casos, até a almofada de amamentação, vai ter mãe que vai tirar de letra e a almofada de amamentação não vai ser mais um conforto para ela, não necessariamente vai fazer tanta diferença, certo? E em outros casos, a almofada de amamentação pode ser o tchan
para que a mãe consiga colocar esse bebê de uma maneira que ela consiga se sentir um pouco mais confortável ergonomicamente falando, certo? E a criança também possa favorecer também a pega da criança no seio materno. Então vai variar de dupla para dupla, certo? Mas é importante, eu falo sempre da almofada de amamentação para as mães que eu atendo, porque é super importante a gente pensar sobre isso se a mãe quer amamentar exclusivamente, né? A almofada pode ajudar bastante, tanto da altura necessária para a criança chegar no seio, né? Quanto a mãe, para não precisar ficar segurando tanto esse bebê no seu braço, ficar com as mãos mais livres no momento da amamentação, tá? Então, individualizar é preciso, porque existem anatomias diferentes, crianças diferentes, né? E aí, eu já falei para vocês sobre os casos específicos de mamas flácidas. A gente pode utilizar a dipoia de mama. Mamilos planos, a gente usa a pinça, né? Na areola, a gente usa o reflexo de busca. Para boquinhas pequenas, a gente não pensa necessariamente em boca de peixe, mas no funcionamento da amamentação como um todo, no funcionamento da mamada, né? Se está sendo efetiva, se está tendo extração efetiva de leite, tá? E aí, a gente tem que saber que essa amamentação precisa ser confortável para a criança e confortável para a mãe, tá? Então, se eu falo sobre a ergonomia da mãe, eu também tenho que pensar a ergonomia da criança. Por isso, essa criança precisa estar bem posicionada, ela precisa estar organizada antes da gente começar a avaliação. Não adianta nada eu colocar uma criança super irritada para pegar o seio, ela pode pegar. Se ela estiver com muita fome, isso pode ser um auxiliador. Mas se ela já estiver num ponto que ela esteja chorando demais, né, e nada consegue resolver, é um pouco mais difícil. Então, a gente precisa acalentar essa criança, né, envolver essa criança antes da gente colocar ela em seio materno, né? O ideal é que a gente consiga pegar aí um momento que essa criança esteja com fome, minimamente com fome, né? Não aquela fome de muito tempo sem se alimentar, porque já vai ser um pouco mais complicado. Então, tem que ser confortável para os dois, né? Deve ser um ambiente um pouco mais silencioso, um ambiente ali em que você possa favorecer esse vínculo entre mãe e bebê, esse contato, né? Que não haja muita influência externa. Isso tudo vai propiciar um momento de amamentação melhor. Consequentemente, a gente consegue aí uma pega melhor nesse primeiro momento, tá? E aí a gente também tem que pensar sobre a ergonomia da mulher, sim, né? Como essa mulher tá posicionada, em que cadeira que ela tá. Eu sei que existem situações de avaliação que não são ideais, que não são na casa da mulher, que são no hospital, por exemplo, né? No hospital público, que a gente não tem poltronas muito confortáveis, né? Uma poltrona adequada, às vezes a gente tem uma cadeira, depende muito da situação que a gente tá falando, mas o máximo que a gente conseguir fornecer de conforto para essa mulher, melhor vai ser para o estabelecimento dessa amamentação, tá? E aqui eu já tô falando para além da pega, tô falando para amamentação como um todo. Né? Se essa mulher tem rede de apoio, se ela tem conforto, isso vai ser muito melhor do ponto de vista de apoiar, de incentivar essa mulher a amamentar. Porque se a gente não pensa sobre esses parâmetros, a gente pode estar aí caindo risco sério de desmame precoce, né? Então, se a gente vai ali com protocolos muito certinhos, né, muito quadradinhos na mente, a gente não consegue enxergar o indivíduo como um todo, prestar realmente um atendimento integral para essa mulher, a gente corre sérios riscos de colocar essa amamentação em risco, né? Sérios riscos de colocar a amamentação de favorecer o desmame precoce. E não é esse o nosso objetivo, né? O objetivo da nossa prática e da nossa intervenção. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida relacionada à pega? Eu tentei trazer assim, o máximo de informação relacionada a esse momento, principalmente ao primeiro momento, o primeiro contato que a gente vai ter com essa mulher, o que a gente pode fazer para otimizar a pega dessa criança. E essas orientações a gente pode, inclusive, passar para a mãe. Claro que na linguagem que ela entenda, né? Falando a língua dela, aquilo que ela consiga entender. Se ela não consegue entender, por exemplo, eu até fiz um vídeo, coloquei no feed falando sobre lábio vertido. Essa linguagem aqui é para profissional. Eu não vou nunca falar com a mãe assim, o lábio da sua criança tem que ficar invertido. A não ser que eu esteja falando com uma fonoaudióloga, que eu esteja falando com uma pediatra. Caso contrário, eu preciso falar, né? O lábio inferior, né? O lábio, a boquinha, a parte de baixo da boquinha precisa ficar voltada para fora. Olha se está para fora. Mas evitar trazer esses conceitos, né? De boquinha de peixe, por favor, porque isso, determinados conceitos pode colocar em risco toda a amamentação, tá? Obrigada, Adri. Obrigada. Ai, que legal que você tá gostando do curso, viu?
Ai, fico muito feliz com esse depoimento, gente. Muito feliz mesmo. Então, qualquer dúvidas que vocês tenham relacionado a esse assunto, né, de pega correta, de primeira avaliação, pode falar comigo. Vou abrir uma caixinha de pergunta pra gente conversar mais sobre isso, porque eu sei que é um assunto que leva a muitos outros, né? Eu começo a falar aqui de pega, mas eu já tô falando de posicionamento, eu já tô falando de amamentação, eu já tô falando para além, né, para o apoio dessa mulher, tá bom? A live vai ficar salva sim, viu, Alessandra? Vai ficar. Podem ficar tranquilos em relação a isso, tá bom? Um beijo pra vocês, né? Não vou me delongar mais para não ficar muito grande a live, tá bom? Um beijo e até a próxima. A gente se vê por aqui, por ali, em todos os lugares. Tá certo? Tchau, tchau. Até mais.